Existe um cansaço que não se resolve com sono, uma exaustão que não desaparece com café, vitaminas ou promessas de mudança. É um peso que carrega nos ombros, uma lentidão que invade cada gesto, uma fadiga que parece brotar de um lugar muito mais profundo que os músculos ou a mente. Talvez você tenha chegado até aqui porque conhece essa sensação íntima, esse esgotamento silencioso que ninguém vê, mas que consome por dentro. O que muitos não compreendem é que nem todo cansaço nasce do corpo. Algumas vezes, quando os membros pesam e a motivação se esvai, é a alma que está gritando. É ela quem ergue bandeiras de rendição quando a vida se torna grande demais para ser carregada sozinha. E se nesse momento você pudesse escutar além da fadiga? E se esse esgotamento não fosse um defeito, mas uma mensagem? Um chamado que vem de um lugar muito mais sagrado do que você imagina? Carl Jung, um dos maiores exploradores da psique humana, nos ensinou que a alma possui uma linguagem própria. Ela não fala com palavras, mas com sintomas, sonhos e, sim, com a exaustão que nos força a parar. Para Jung, quando o ego se afasta muito da essência, quando vivemos em desacordo com nossa natureza mais profunda, o inconsciente envia sinais. Sinais que podem se manifestar na forma de ansiedade, depressão ou, no nosso caso, um cansaço inexplicável que parece não ter fim. Quantas vezes você se pegou dizendo, não sei por que estou tão cansado? Quantas vezes acordou já exausto, mesmo depois de uma noite de sono? Esse tipo de fadiga transcende o físico. Ela aponta para algo maior, mais profundo, que precisa de atenção urgente. É como se o corpo fosse o último recurso da alma para te fazer parar e escutar o que ela tem a dizer. Porque quando você está em movimento constante, quando vive no piloto automático, ela não consegue alcançar sua consciência. Talvez Deus não fale apenas através de trovões ou visões dramáticas. Talvez ele sussurre através do silêncio forçado que a exaustão traz. Através desse momento em que você se vê obrigado a desacelerar, a questionar, a sentir o vazio que estava mascarado pela pressa. Esse cansaço pode ser, na verdade, uma intervenção divina. Um freio sagrado aplicado em uma vida que estava correndo para longe de si mesma. Pense na natureza. As árvores têm seus ciclos de dormência. A terra tem seus períodos de repouso. Mesmo o sol se recolhe todas as noites, dando espaço para que a lua brilhe. Por que você acreditaria que poderia ser diferente? Por que se cobra por precisar parar, quando até o universo respira em ritmos de expansão e contração? Esse cansaço pode ser seu inverno interior, um período necessário de recolhimento para que algo novo possa nascer. Existe uma sabedoria profunda no esgotamento que vai além do que a sociedade te ensina. Vivemos em uma cultura que glorifica a produtividade, que vende a ideia de que parar é fracassar, de que o descanso é privilégio dos fracos. Mas e se essa visão estiver completamente equivocada? E se esse cansaço for, na verdade, um dos maiores presentes que você pode receber? Um convite para reencontrar quem você é quando não está performando, produzindo ou provando seu valor. Jung falava sobre o processo de individuação, a jornada de se tornar quem verdadeiramente somos. Esse processo não é linear nem confortável. Ele exige que enfrentemos nossa sombra, que questionemos as máscaras que usamos, que desçamos às profundezas do nosso ser para encontrar nossa essência autêntica. E muitas vezes, esse processo começa exatamente com o colapso, com o momento em que não conseguimos mais sustentar a fachada, quando o cansaço nos força a nos render. Hoje, quero que escute esse cansaço com outros ouvidos. Não como um inimigo a ser combatido, mas como um mensageiro que chegou com um recado urgente. Não como um sinal de fraqueza, mas como um convite para uma conversa que você tem adiado há muito tempo. Porque talvez, do outro lado dessa exaustão, esteja esperando a versão mais verdadeira de você mesmo. A versão que não precisa provar nada para ninguém, que não precisa carregar o mundo nas costas, que pode simplesmente ser, respirar e existir em sua completude. Antes de aprofundarmos no nosso conteúdo, gostaria de agradecer de coração a todos vocês que acompanham o nosso canal.
A gente busca sempre trazer reflexões terapêuticas. Buscamos compreender profundamente aquilo que você está passando, aquilo que te move e também aquilo que te paralisa. É uma honra enorme saber que por aqui já passaram pessoas de todas as cidades do Brasil e até inscritos de outros países. Cada comentário, cada mensagem que vocês deixam mostra como esses temas tocam vidas reais, como essas reflexões encontram eco em histórias verdadeiras. Isso nos motiva a continuar trazendo conteúdo que não apenas informa, mas que transforma, que cura, que desperta. Porque acreditamos que quando um coração se reconhece em uma palavra, acontece algo sagrado, acontece cura, acontece compreensão, acontece alívio. Então, antes de seguirmos, comenta aqui embaixo de qual cidade vocês nos acompanham. Queremos sentir essa conexão, saber que família linda se formou ao redor dessas reflexões. E agora, vamos mergulhar no conteúdo transformador de hoje, que pode ser exatamente a mensagem que sua alma precisava escutar neste momento. É incrível perceber como nos conectamos através da vulnerabilidade, como quando falamos das feridas mais profundas, encontramos as mãos mais acolhedoras. Vamos juntos nessa jornada de hoje, porque sei que muitos de vocês vão se reconhecer no que vamos compartilhar agora. Existe uma comunicação silenciosa entre alma e corpo que a maioria das pessoas ignora até que seja tarde demais. Quando a vida perde seu brilho natural, quando os dias se tornam uma sequência mecânica de obrigações sem sentido, algo profundo dentro de nós começa a se rebelar. O corpo, em sua sabedoria ancestral, começa a desacelerar. Não por preguiça, não por fraqueza, mas por sobrevivência. Ele percebe o que a mente consciente se recusa a ver, que você está vivendo uma vida que não é sua. Esse esgotamento que você sente não é acidental, é uma forma sagrada de proteção, um mecanismo interno que se ativa quando detecta que você está se afastando demais de sua essência. É como se o corpo dissesse: se você não vai parar por vontade própria, eu vou te obrigar a parar. E assim, aquela energia que você sempre teve disponível começa a escassear. Os movimentos ficam mais lentos, as decisões mais difíceis, a motivação mais distante. Jung observava que quando vivemos desconectados de nosso self verdadeiro, quando usamos máscaras que não nos pertencem, o inconsciente manifesta sua insatisfação através de sintomas físicos e emocionais. O cansaço crônico é um desses sintomas. É a alma dizendo que não aguenta mais fingir, que não suporta mais carregar um peso que não é dela. É um grito silencioso por autenticidade, por verdade, por vida real. Pense em quantas vezes você se forçou a sorrir quando queria chorar. Quantas vezes disse sim quando todo o seu ser gritava não. Quantas vezes se moldou para caber em espaços que eram pequenos demais para sua alma. Cada uma dessas traições a si mesmo consome energia vital. É como viver com um vazamento interno, onde toda a força que deveria te mover para frente está sendo desperdiçada em manter uma performance que nunca foi sua. A sociedade nos ensina que cansaço é falta de vitamina, falta de exercício, falta de organização. Mas e quando você fez todos os exames e está tudo normal? E quando você dorme bem, mas acorda cansado? E quando nenhuma quantidade de cafeína consegue acordar sua alma adormecida? Esse é o momento de olhar além do corpo físico e reconhecer que existe uma dimensão espiritual do cansaço que precisa ser honrada. Não é preguiça. Essa distinção é fundamental. Preguiça é resistência ao movimento. O que estamos falando aqui é diferente. É sobrevivência emocional. É o último gesto de resistência antes do colapso total. É seu sistema interno dizendo que algo precisa mudar radicalmente, não superficialmente. Não adianta mais um curso, mais uma técnica, mais uma promessa de mudança. É hora de uma transformação real, profunda, que começa com a coragem de escutar o que o cansaço tem a dizer. O corpo é sábio. Ele sabe quando você está traindo seus valores mais profundos, quando está perseguindo objetivos que não são seus, quando está vivendo a vida que os outros esperavam de você, ao invés da vida que pulsa em seu coração.
E ele usa o cansaço como uma linguagem, como um código que só você pode decifrar. Mas para isso, é preciso parar de ver o esgotamento como inimigo e começar a vê-lo como conselheiro. Quando a alma não consegue se expressar através da alegria, da paixão, da criatividade, ela se expressa através da ausência dessas coisas. O cansaço é a presença da ausência. É o espaço vazio deixado por uma vida que não está sendo verdadeiramente vivida. É o peso de carregar uma versão de si mesmo que nunca foi real, que foi construída para agradar, para sobreviver, para se encaixar, mas nunca para florescer. Talvez seja a hora de parar de lutar contra esse cansaço e começar a escutá-lo com reverência. Talvez ele seja o primeiro passo em direção à sua verdade mais profunda, porque quando paramos de resistir ao esgotamento e começamos a honrá-lo como mensagem sagrada, abrimos espaço para que uma nova versão de nós mesmos possa nascer. Uma versão que não precisa se cansar tanto, porque está alinhada com quem realmente é. Esse é apenas o começo da nossa jornada de hoje. O corpo falou, e agora é hora de escutar o que mais ele tem para nos ensinar sobre os segredos profundos desse cansaço que pode estar transformando sua vida neste exato momento. Durante o dia, você se mantém ocupado. Existe uma correria proposital, um barulho interno constante que te impede de escutar os sussurros da alma. Você preenche cada minuto com tarefas, pensamentos, preocupações, distrações. É como se tivesse medo do que poderia ouvir se parasse por um momento sequer. Então você corre, corre e corre, até que a noite chegue e, finalmente, no silêncio forçado da exaustão, tudo que você não quis enfrentar durante o dia volta com força total. É nesse momento, quando o mundo exterior silencia, que o mundo interior explode. Todas aquelas sensações que você empurrou para baixo do tapete emergem como fantasmas. A tristeza que você disfarçou com sorrisos, a raiva que você engoliu para manter a paz, a frustração que você mascarou com produtividade, a solidão que você negou enchendo a agenda. Tudo isso volta na forma de um cansaço que não se resolve dormindo, porque não é o corpo que precisa descansar, é a alma que precisa ser ouvida. Jung chamava isso de retorno do reprimido. Aquilo que negamos durante o estado consciente não desaparece. Ele se acumula no inconsciente até encontrar uma forma de se manifestar. E o cansaço, muitas vezes, é essa forma de manifestação. É a soma de todos os momentos em que você disse, depois eu penso nisso, de todos os sentimentos que você adiou, de todas as conversas difíceis que você evitou ter consigo mesmo. Durante a rotina diária, você ignora pequenos sinais. Aquela sensação estranha no peito quando acorda, aquele peso inexplicável quando pensa no dia que tem pela frente, aquela vontade súbita de desaparecer que surge no meio da tarde. Você empurra esses sinais para longe porque tem compromissos, responsabilidades, pessoas dependendo de você. Mas o inconsciente não esquece. Ele anota cada sinal ignorado, cada alerta desprezado. Então, quando tudo silencia, quando as distrações acabam, quando você finalmente para, o corpo cobra. Não cobra com dor física necessariamente, mas com uma exaustão que parece vir de outro mundo. É como se todo o peso emocional que você carregou durante o dia, durante a semana, durante meses, finalmente encontrasse espaço para se fazer sentir. E aí você se pergunta, por que estou tão cansado se não fiz nada demais? O cansaço crônico é como um sussurro persistente de algo que está errado na estrutura da sua vida. Não é um grito dramático, é um murmúrio constante que diz, isso não está funcionando. Esse caminho não é seu. Essa vida não te cabe. Você está vivendo no tamanho errado. Mas como esse sussurro compete com o barulho do mundo, você precisa de silêncio para escutá-lo. E quando a exaustão te força a esse silêncio, finalmente a mensagem chega clara. Existe uma qualidade meditativa no cansaço profundo que poucas pessoas reconhecem. Quando você está verdadeiramente exausto, as defesas caem, as máscaras se desfazem, as pretensões se dissolvem.
Você fica nu diante de si mesmo, sem energia para fingir. E nesse estado de vulnerabilidade total, às vezes, as verdades mais importantes emergem. Não as verdades que você gostaria de ouvir, mas as que você precisa escutar. Deus, às vezes, sussurra através do vazio, através desse espaço que se abre quando você não tem mais força para manter todas as peças da sua vida em pé. É um sussurro que diz: pare de fugir de si mesmo. Pare de encher o silêncio com barulho. Pare de evitar a conversa mais importante da sua vida, a conversa comigo mesmo. E essa conversa só pode acontecer quando você honra o cansaço como espaço sagrado de escuta. Não é coincidência que muitas revelações espirituais acontecem em momentos de esgotamento. Quando Elias estava fugindo, exausto no deserto, foi ali que ouviu a voz mansa e delicada de Deus. Quando você não tem mais energia para controlar, para resistir, para dirigir o espetáculo da sua vida, algo maior pode finalmente se fazer ouvir. Algo que estava tentando falar com você há muito tempo, mas você estava ocupado demais para escutar. O silêncio que o cansaço traz não é ausência, é presença. É a presença daquilo que sempre esteve lá, esperando pacientemente que você parasse de correr de si mesmo. É a presença da sua verdade mais profunda, da sua alma mais autêntica, do seu propósito mais genuíno. Mas essa presença só se revela quando você tem a humildade de reconhecer que talvez não saiba tanto sobre sua própria vida quanto pensava. Existe uma sensação íntima que poucos têm coragem de admitir, a sensação de estar vivendo a vida errada. Não uma vida ruim necessariamente, mas uma vida que não é sua. É como vestir uma roupa que não serve, que aperta em alguns lugares, que fica larga em outros, que te faz andar de forma desajeitada. Você pode até parecer bem vestido para os outros, mas por dentro sabe que algo está fundamentalmente fora do lugar. Você construiu uma existência para sobreviver, não para habitar com presença. Cada escolha foi feita pensando em segurança, aprovação, expectativas externas. Você disse sim para oportunidades que pareciam certas no papel, mas que faziam sua alma suspirar de tédio. Aceitou relacionamentos que funcionavam logicamente, mas que deixavam um vazio inexplicável no peito. Perseguiu objetivos que todos aplaudiam, mas que te faziam sentir como se estivesse traindo algo sagrado dentro de você. O cansaço existencial surge exatamente desse desacordo profundo. É como se a alma se recusasse a continuar fingindo, como se ela entrasse em greve dizendo: eu não posso mais colaborar com essa farsa. Não é que você seja preguiçoso ou desmotivado, é que sua essência mais profunda está em rebelião contra uma vida que não reflete quem você verdadeiramente é. E essa rebelião se manifesta como uma fadiga que nenhuma quantidade de sono consegue curar. Jung falava sobre a neurose como o sofrimento de uma alma que não encontrou seu sentido. Para ele, muitos dos problemas psicológicos que enfrentamos não são patologias, mas sintomas de uma vida mal vivida. Quando traímos nossa natureza essencial repetidas vezes, quando escolhemos o caminho seguro ao invés do caminho verdadeiro, algo dentro de nós adoece. E esse adoecimento pode se manifestar de várias formas, sendo o cansaço crônico uma das mais comuns. Pense em quantas vezes você se pegou no piloto automático, fazendo coisas porque tem que fazer, indo para lugares porque precisa ir, sendo alguém porque deveria ser. Cada um desses momentos é uma pequena traição à sua alma, e ela conta. Ela guarda cada traição em uma conta invisível que um dia será cobrada. E quando chega a hora da cobrança, você não entende por que está tão cansado, por que nada mais faz sentido, por que a vida perdeu a cor. Existe uma diferença abissal entre estar ocupado e estar vivo. Você pode ter uma agenda lotada, 1000 projetos em andamento, uma vida que parece dinâmica vista de fora, mas por dentro sentir um vazio que não consegue explicar. É como se fosse um ator representando um papel que nunca escolheu, em uma peça que nunca quis protagonizar. E depois de anos de performance, o ator está exausto, querendo simplesmente sair do palco
e ser quem realmente é. Esse esgotamento é mais do que físico, é espiritual. É a fadiga de uma alma que está sendo subutilizada, que está sendo forçada a viver uma vida menor do que aquela para a qual foi criada. É como usar apenas 10% da sua capacidade real, não por limitação externa, mas por medo de ser plenamente você mesmo. O que é mais cansativo, viver sua verdade ou fingir ser outra pessoa todos os dias? A sociedade moderna criou a ilusão de que você pode se adaptar a qualquer circunstância, que pode se moldar para qualquer situação, que pode ser feliz em qualquer configuração de vida, desde que trabalhe duro o suficiente. Mas a alma não funciona assim. Ela tem uma assinatura específica, uma frequência particular, uma forma única de se expressar no mundo. E quando você força essa energia a se manifestar de formas que não lhe pertencem, acontece o que os psicólogos chamam de dissonância, um conflito interno que consome energia vital. O cansaço, nesse contexto, não é problema, é solução. É a forma que a alma encontrou de te fazer parar e questionar. É o freio de emergência que ela puxa quando percebe que você está dirigindo sua vida para longe de quem você é. É um convite disfarçado de obstáculo, uma oportunidade mascarada de crise. Uma chance de finalmente alinhar sua existência externa com sua verdade interna. Quando Jung fala sobre individuação, ele se refere exatamente a esse processo, o de se tornar quem você realmente é, separando-se das expectativas familiares, sociais e culturais que moldaram sua personalidade. É um processo que exige coragem, porque significa abrir mão de uma vida conhecida, mesmo que insatisfatória, para mergulhar no desconhecido da sua própria autenticidade. O cansaço pode ser o primeiro passo dessa jornada. Pode ser o momento em que você finalmente admite que algo precisa mudar, não na superfície, mas na estrutura. Não nos detalhes, mas na essência. Não no que você faz, mas em quem você é quando faz. E essa mudança, por mais assustadora que pareça, pode ser exatamente o que sua alma está implorando há anos. Quero fazer uma pausa aqui por um momento importante. Recebo muitas mensagens e comentários de pessoas que se identificam profundamente com esse conteúdo, que encontram nos nossos vídeos um apoio real para momentos difíceis, uma luz de compreensão quando tudo parece confuso. Isso me emociona profundamente, porque sei que quando uma palavra encontra um coração que precisa dela, acontece algo quase mágico. Acontece cura, acontece despertar, acontece transformação. Mas também percebo algo fundamental. Muitas vezes ficamos apenas no ouvir, no concordar, no nos identificar, mas não damos o próximo passo. E o próximo passo é sempre o mais importante. É onde acontece a verdadeira mudança. Não é suficiente apenas compreender o que está acontecendo com você. É preciso ter ferramentas práticas, passos concretos, um mapa para navegar pela transformação que sua alma está pedindo. Por isso, desenvolvemos um material especial chamado Como Transformar Dor Emocional em Força. Não é apenas teoria. São passos práticos, exercícios reais, técnicas que funcionam no dia a dia para te ajudar a navegar por essa jornada de autoconhecimento. Porque compreender é o primeiro passo, mas aplicar é o que realmente transforma vidas. Se você chegou até aqui, se reconhece sua história no que estamos falando, se sente que precisa de mais do que apenas compreensão, mas de ferramentas reais para a mudança, você encontra esse material no primeiro comentário fixado logo abaixo. É nosso presente para quem está pronto para sair da zona, de apenas entender e entrar na zona de transformar. Agora, vamos continuar nossa jornada de hoje. Carl Jung dedicou sua vida a compreender os mistérios da psique humana, e uma de suas descobertas mais profundas foi a ideia de que possuímos uma sabedoria interna que nos guia em direção à nossa totalidade. Ele chamava isso de Self, um centro organizador da personalidade que sabe, mesmo quando nossa mente consciente não sabe, qual é nosso caminho verdadeiro. Mas Jung também descobriu algo perturbador. Quando o ego, nossa personalidade consciente, se afasta muito desse centro,
O inconsciente envia sinais cada vez mais intensos para nos trazer de volta. O cansaço inexplicável é um desses sinais simbólicos. É a forma que o inconsciente encontrou de nos dizer que estamos vivendo desalinhados com nossa natureza essencial. Jung observava que seus pacientes, especialmente aqueles em meio à crise dos 40 anos, frequentemente chegavam ao consultório reclamando de uma fadiga profunda que não conseguiam explicar. Não eram pessoas doentes fisicamente, mas pessoas que haviam se perdido de si mesmas ao longo do caminho. Existe dentro de cada um de nós o que Jung chamava de arquétipo da alma exilada. É a parte de nós que foi banida, que foi considerada inadequada para o mundo adulto, que foi sacrificada no altar da adaptação social. Essa alma exilada contém nossas verdadeiras paixões, nossos dons únicos, nossos desejos mais autênticos. Quando a ignoramos por muito tempo, quando a mantemos em cativeiro em nome da responsabilidade ou da segurança, ela adoece. E quando ela adoece, nós adoecemos juntos. A energia vital, o que Jung chamava de libido, está sendo constantemente drenada por papéis que não pertencem mais a você. Pense nisso. Quantos eus diferentes você representa ao longo do dia? O profissional competente, o filho obediente, o parceiro compreensivo, o amigo disponível, o cidadão responsável. Cada um desses papéis exige uma performance específica e quando esses papéis não estão alinhados com sua essência, representá-los torna-se exaustivo. Jung descobriu que muitas pessoas chegam à meia-idade tendo construído uma personalidade inteira baseada naquilo que não são. Elas se tornaram especialistas em ser quem os outros esperavam que fossem, mas se tornaram estranhas para si mesmas. E quando o inconsciente percebe essa traição fundamental, ele começa a retirar energia dos papéis falsos. É como se ele dissesse: se você não vai ser você mesmo voluntariamente, eu vou te forçar a isso, retirando o combustível que alimenta suas máscaras. O processo de individuação central na obra de Jung é exatamente a jornada de volta para casa, para o self verdadeiro. Mas essa jornada não é opcional, ela é compulsória. Chegará um momento na vida em que o inconsciente não permitirá mais que você continue fugindo de si mesmo. E esse momento frequentemente se anuncia através de sintomas aparentemente inexplicáveis: depressão, ansiedade, insônia e, claro, o cansaço profundo que estamos explorando. Jung chamava isso de enantiodromia, a tendência dos opostos se converterem um no outro quando levados ao extremo. Quando você se dedica excessivamente a ser quem não é, a vida naturalmente te puxa para o outro lado. Quando você se torna rígido demais, a vida te torna flexível à força. Quando você se torna produtivo demais, a vida te força ao descanso. O cansaço pode ser essa força compensatória, tentando restaurar o equilíbrio que você perdeu. Existe uma sabedoria profunda nessa dinâmica. O inconsciente não está tentando te destruir, está tentando te salvar. Ele percebe que você está caminhando para longe de sua verdade e usa todos os recursos disponíveis para te trazer de volta. O cansaço é um desses recursos. É uma intervenção suave, mas firme que diz: pare, escute, lembre-se de quem você é quando não está tentando ser outra pessoa. Jung observava que os momentos de maior crise psicológica frequentemente precedem os momentos de maior crescimento espiritual. O que ele chamava de noite escura da alma era, na verdade, o prelúdio de uma transformação profunda. O cansaço inexplicável pode ser sua noite escura da alma, não um fim, mas um começo. Não uma derrota, mas uma reorganização. Não um problema a ser resolvido, mas um mistério a ser vivido. A alma exilada dentro de você está tentando voltar para casa, e ela está usando o cansaço como linguagem, como código, como mapa. Quando você conseguir decifrar essa mensagem, quando conseguir ouvir o que ela está tentando te dizer, talvez descubra que o que você interpretava como fadiga era, na verdade, um convite para a aventura mais importante da sua vida, a aventura de se tornar quem você realmente é.
Esse é o convite que Jung fazia a todos os seus pacientes e que hoje fazemos a você. Pare de ver seu cansaço como inimigo e comece a vê-lo como aliado. Pare de lutar contra ele e comece a dialogar com ele. Porque do outro lado dessa conversa está esperando uma versão de você que talvez você tenha esquecido, que existe, mas que nunca deixou de sonhar em se manifestar no mundo. Existe algo profundamente misterioso acontecendo quando o esgotamento toma conta da sua vida. Por mais paradoxal que pareça, essa força que parece te puxar para baixo pode estar, na verdade, tentando te elevar. O cansaço força uma pausa que você nunca teria coragem de fazer por vontade própria. Pense nisso. Quantas vezes você disse que precisava parar, que precisava se reavaliar, que precisava mudanças na sua vida, mas nunca encontrava o momento certo? O esgotamento cria esse momento à força. É como se existisse uma sabedoria superior operando através da sua fadiga. Uma inteligência que percebe que você está tão imerso no movimento automático da vida que só uma interrupção radical poderia te acordar. Você corria, corria e corria, não necessariamente para algum lugar, mas de algum lugar. Fugia de conversas internas importantes, de decisões que precisavam ser tomadas, de verdades que precisavam ser enfrentadas. E então, de repente, suas pernas não conseguem mais correr. Não é uma falha, é uma interrupção sagrada. É Deus, o universo, sua alma, chame como quiser, dizendo: pare de fugir de si mesmo. Pare de encher sua vida com barulho para não ouvir o silêncio que tem algo importante para te dizer. Pare de se manter ocupado para não enfrentar as questões que realmente importam. O cansaço torna-se, então, um portal, uma passagem entre quem você tem sido e quem você poderia se tornar. Jung falava sobre momentos de crise como oportunidades de transcendência. Para ele, o que chamamos de breakdown frequentemente é, na verdade, um breakthrough disfarçado. Quando as estruturas antigas da nossa personalidade não conseguem mais sustentar o peso da nossa evolução, elas colapsam. E esse colapso, por mais assustador que seja, abre espaço para que algo novo e mais autêntico possa emergir. Existe uma diferença fundamental entre parar porque você quer e parar porque você precisa. Quando você escolhe parar, ainda está no controle, ainda pode voltar atrás, ainda pode negociar com a vida. Mas quando o cansaço te para, quando você simplesmente não consegue mais, acontece algo diferente. Você se rende, e na rendição, paradoxalmente, encontra uma força que não sabia que possuía. A força de não precisar ser forte o tempo todo. O chamado que vem através do esgotamento não é um chamado para a ação, é um chamado para o ser. Nossa cultura nos ensina que valor está na produção, no movimento, na conquista. Mas, e se o maior valor estivesse na capacidade de simplesmente existir? De estar presente para sua própria vida? De habitar seu corpo, sua mente, seu coração com presença total, mesmo que isso signifique fazer menos, ter menos, conquistar menos? É Deus dizendo: volte para dentro. Não para dentro de uma cave escura onde você se esconde do mundo, mas para dentro do templo sagrado que é sua própria alma. Para dentro do espaço silencioso onde suas verdades mais profundas residem. Para dentro da conexão perdida entre quem você é e quem você tem escolhido ser no mundo. Essa viagem para dentro não é opcional, é essencial para qualquer vida que queira ser chamada de plena. O cansaço remove todas as distrações. Quando você não tem energia para atividades superficiais, quando não consegue mais se perder em entretenimentos vazios, quando mesmo as conversas rasas se tornam impossíveis de sustentar, o que sobra? Sobra você com você mesmo. E talvez essa seja exatamente a conversa que você tem adiado há anos. A conversa com a pessoa mais importante da sua vida, você mesmo. Existe uma qualidade meditativa no esgotamento profundo que poucos reconhecem. Quando você está verdadeiramente cansado, as defesas se dissolvem, as máscaras caem, as pretensões se desfazem. Você fica nu diante da vida, sem energia para fingir.
E nesse estado de vulnerabilidade absoluta, às vezes, as revelações mais importantes acontecem. Não as revelações que você gostaria de ter, mas as que você precisa ter. A reconexão verdadeira não acontece através de técnicas ou métodos, ela acontece através da necessidade. E o cansaço cria essa necessidade. Ele te despoja de tudo que é supérfluo até que reste apenas o essencial. E o essencial, você pode descobrir, é muito mais simples e muito mais belo do que toda a complexidade que você construiu ao redor da sua vida. Talvez você descubra que a pessoa que você realmente é precisa de muito menos para ser feliz do que a pessoa que você tem tentado ser. Talvez descubra que sua alma tem fome de coisas simples: silêncio, natureza, conexões autênticas, propósito genuíno. Talvez descubra que todo o cansaço vem exatamente de tentar alimentar sua alma com coisas que ela não consegue digerir. O chamado é claro: pare de viver a vida que você acha que deveria viver e comece a viver a vida que é verdadeiramente sua. Pare de ser quem você acha que deveria ser e comece a ser quem você realmente é. Pare de perseguir felicidade e comece a cultivar paz. Porque felicidade vem e vai, mas paz é um estado de ser que independe das circunstâncias externas. Esse é o convite sagrado que vem disfarçado de cansaço. Volte para casa. Não para a casa onde você mora, mas para a casa que você é. Não para o lugar onde seu corpo habita, mas para o lugar onde sua alma pode finalmente descansar. Vivemos mergulhados em uma das maiores mentiras da modernidade: a ideia de que você deve estar sempre on, sempre produzindo, sempre evoluindo, sempre melhorando. A sociedade criou um mito cruel de que parar é fracassar, de que descansar é preguiça, de que refletir é perda de tempo. Esse mito tem adoecido almas em uma escala que nunca vimos antes na história humana. E talvez seu cansaço seja o primeiro sinal de que você está se rebelando contra essa mentira. Pense na natureza por um momento. As árvores têm seus ciclos de dormência no inverno. A terra tem períodos de repouso entre plantios. O próprio sol se recolhe todas as noites. A lua cresce e mingua em ciclos eternos. Todo o universo respira em ritmos de expansão e contração, de atividade e repouso. Por que você acreditaria que poderia ser diferente? Por que se cobra por precisar de pausa quando até as estrelas piscam? A cultura do desempenho contínuo transformou você em uma máquina de produzir. Não apenas produtos ou serviços, mas também experiências, relacionamentos, crescimento pessoal, sucesso. Você se tornou o CEO da sua própria vida, sempre otimizando, sempre maximizando, sempre buscando eficiência. Mas almas não são empresas. Elas não funcionam com metas trimestrais e indicadores de performance. Elas funcionam com ritmos orgânicos, com necessidades cíclicas, com sabedoria ancestral que nossa civilização apressada esqueceu. O burnout não é falha pessoal, é falha sistêmica. É o resultado inevitável de tentar forçar um organismo biológico e espiritual a funcionar como uma máquina digital. Você não foi projetado para notificações constantes, para estímulos ininterruptos, para decisões infinitas, para produtividade 24/7. Você foi projetado para ritmos naturais que incluem, e na verdade dependem de, momentos de pausa, reflexão e regeneração. Há momentos em que o descanso é o único caminho possível para o despertar. Não o descanso físico apenas, mas o descanso da performance, descanso da necessidade de impressionar, descanso da compulsão de provar seu valor constantemente. Quando você para de gastar energia tentando ser alguém e simplesmente permite ser quem é, algo mágico acontece. Você descobre que quem você é, sem todos os adereços e performances, é mais do que suficiente. O cansaço não é seu inimigo, é o portal. É a porta que se abre quando você finalmente tem coragem de admitir que talvez não saiba de tudo, que talvez não precise controlar tudo, que talvez seja hora de confiar em algo maior do que sua vontade consciente. Jung chamava isso de rendição ao self, a sabedoria maior que opera através de nós
quando paramos de tentar dirigir cada aspecto da nossa existência. Existe uma diferença abissal entre desistir e se render. Desistir é interromper o movimento por derrota. Render-se é interromper o movimento por sabedoria. Desistir vem do ego ferido. Render-se vem da alma que reconhece que há momentos em que não fazer nada é a ação mais poderosa que existe. Há momentos em que parar de remar contra a corrente e permitir que o rio da vida te leve é a única forma de chegar onde você precisa chegar. A sociedade te vendeu a ideia de que você é o único responsável por criar sua realidade, como se fosse um Deus pequeno comandando um universo particular. Mas e se sua única responsabilidade fosse responder à vida, não criá-la? E se sua função fosse dançar com as forças maiores que operam através de você, não controlá-las? E se o cansaço fosse exatamente o convite para sair da ilusão de controle e entrar na realidade da colaboração com o mistério? Quando você para de se esforçar para ser extraordinário e permite ser simplesmente humano, algo extraordinário acontece. Você se torna real. E realidade tem uma qualidade magnética, que performance nunca terá. Pessoas se sentem atraídas por autenticidade, não por perfeição. Oportunidades se abrem para quem está genuinamente presente, não para quem está constantemente se esforçando para impressionar. O descanso verdadeiro não é ausência de atividade, é presença total no que você está vivendo. É a capacidade de estar completamente onde você está, fazendo o que está fazendo, sendo quem você é, sem a necessidade neurótica de estar em outro lugar, fazendo outra coisa, sendo outra pessoa. E, paradoxalmente, quando você consegue descansar assim, sua capacidade de ação genuína se multiplica. Talvez seja a hora de questionar se toda essa pressa realmente te levou para onde você queria ir. Talvez seja a hora de admitir que todo esse esforço para otimizar sua vida acabou otimizando você para fora da sua própria experiência. Talvez seja a hora de dar permissão para que sua alma, finalmente, respire. Existe uma epidemia silenciosa acontecendo no mundo moderno. A epidemia da desconexão. Não apenas desconexão dos outros, mas principalmente desconexão de si mesmo. Quando você vive por obrigação ao invés de inspiração, quando funciona no automático, ao invés de habitar conscientemente seus dias, quando responde aos chamados externos enquanto ignora os internos, algo fundamental dentro de você começa a definhar. E esse definhamento se manifesta como uma fadiga que parece vir de outro mundo. O distanciamento de si mesmo cria o que poderíamos chamar de fadiga espiritual. É diferente do cansaço físico, que se resolve com sono, e diferente do cansaço mental, que se resolve com descanso intelectual. É um cansaço existencial que surge quando você está vivendo uma vida que não reconhece como sua, quando está sendo alguém que não reconhece como você, quando está perseguindo objetivos que não fazem seu coração acelerar de empolgação. Jung observava que muitos de seus pacientes sofriam daquilo que ele chamava de perda da alma, não no sentido religioso tradicional, mas no sentido psicológico profundo. Eles haviam se desconectado da fonte interior de significado, propósito e vitalidade. Viviam vidas funcionais, mas não vidas vitais. Existiam, mas não viviam. E essa existência sem vitalidade drena a energia de uma forma que poucos compreendem. Pense em quantas decisões você toma por dia que traem seus valores mais profundos. Quantas vezes você diz sim quando seu corpo inteiro está gritando não? Quantas vezes você sorri quando quer chorar? Trabalha quando quer descansar? Socializa quando quer ficar sozinho? Acelera quando quer parar? Cada uma dessas micro-traições consome energia vital. É como viver com um vazamento interno constante. A sociedade moderna criou estruturas que nos desconectam sistematicamente de nossos ritmos naturais. Vivemos desconectados das estações, dos ciclos lunares, dos ritmos circadianos, da necessidade orgânica de introspecção e silêncio. Vivemos sob luzes artificiais, comemos alimentos processados, respiramos ar condicionado,
trabalhamos em ambientes que negam nossa natureza biológica. E então, nos perguntamos por que estamos cansados. Mas a desconexão mais profunda não é com o ambiente externo, é com o ambiente interno. Você se tornou estranho para sua própria alma. Não sabe mais o que realmente gosta, o que genuinamente quer, o que verdadeiramente precisa. Suas preferências foram moldadas pela mídia, suas ambições pela sociedade, seus medos pelas expectativas familiares. Onde, em meio a tudo isso, está você? Nada que vem do externo consegue preencher o buraco deixado pela desconexão interna. Você pode acumular conquistas, relacionamentos, experiências, posses, conhecimentos, mas se não há uma conexão autêntica com quem você é no centro de tudo isso, a sensação de vazio persiste, e manter essa desconexão exige uma quantidade enorme de energia. É como tentar encher um balde furado. Não importa quanta água você despeje, ele nunca fica cheio. O retorno ao centro não é uma técnica ou um método, é um reconhecimento. É o momento em que você para de procurar do lado de fora aquilo que só pode ser encontrado do lado de dentro. É quando você para de tentar se tornar alguém e começa a descobrir quem já é. É quando você para de perseguir felicidade e começa a cultivar contentamento. É quando você para de buscar propósito e começa a viver com presença. Jung dizia que o encontro consigo mesmo é uma das experiências mais perturbadoras que existe, porque significa confrontar não apenas suas qualidades luminosas, mas também sua sombra, tudo aquilo que você negou, reprimiu ou rejeitou em si mesmo. Mas é também a experiência mais libertadora que existe, porque significa parar de gastar energia, mantendo uma fachada e começar a viver a partir da sua verdade mais profunda. A reconexão começa com pequenos atos de honestidade interna. Começar a admitir, pelo menos para si mesmo, o que você realmente sente. Começar a reconhecer suas necessidades legítimas, mesmo que elas não se encaixem na imagem que outros têm de você. Começar a respeitar seus limites, mesmo que isso desagrade algumas pessoas. Começar a confiar na sua intuição, mesmo quando ela contradiz a lógica convencional. O cansaço pode ser o primeiro sinal de que essa reconexão está tentando acontecer. Pode ser sua alma dizendo: eu não posso mais sustentar essa desconexão. Ou você volta para casa, para quem você realmente é, ou eu vou começar a retirar energia de tudo que não é autêntico na sua vida. E quando isso acontece, você pode finalmente parar de lutar contra o cansaço e começar a escutá-lo como o chamado sagrado que ele realmente é. Nem toda queda é derrota. Às vezes, é o divino dizendo que o caminho precisa mudar radicalmente. Existe uma sabedoria profunda, operando através do que chamamos de colapso. Uma inteligência maior que percebe quando estamos caminhando para longe da nossa verdade e usa todos os recursos disponíveis para nos redirecionar. O cansaço inexplicável pode ser um desses recursos, não uma punição, mas uma correção de rota. Não um castigo, mas um cuidado. Pense nas histórias sagradas de todas as tradições espirituais. Paulo caiu do cavalo no caminho de Damasco. Buda desmoronou sob a árvore de Bodhi. Jonas foi engolido pela baleia. Em cada uma dessas narrativas, o colapso não foi o fim da jornada, mas o início da verdadeira jornada. Foi o momento em que a vontade pessoal se rendeu a uma vontade maior, quando o ego parou de dirigir e permitiu que algo sagrado assumisse o controle. Às vezes é o divino dizendo: pare de fugir, volte para dentro, escute o que eu tenho para te dizer. Mas essa voz não vem através de trovões ou visões dramáticas. Ela vem através do sussurro silencioso do esgotamento que te força a parar, a silenciar, a estar presente para a sua própria vida de uma forma que você não estava quando vivia na correria constante. O colapso silencioso é diferente do colapso dramático. Não há hospitais, internações ou intervenções externas. É um desmoronamento interno, um esgotamento da capacidade de manter todas as máscaras no lugar, todas as performances funcionando, todos os papéis sendo representados convincentemente. É como se algo dentro de você dissesse: chega,
Não posso mais fingir que está tudo bem quando não está. Jung observava que muitas das experiências que rotulamos como patológicas são, na verdade, tentativas da psique de se curar. O que chamamos de depressão pode ser uma descida necessária às profundezas da alma. O que chamamos de ansiedade pode ser energia vital tentando se libertar de estruturas que a aprisionam. O que chamamos de cansaço crônico pode ser um convite para um ritmo de vida completamente diferente. Existe uma qualidade orquestrada nesse processo que sugere que não estamos lidando apenas com disfunção biológica ou psicológica. É como se houvesse um maestro invisível conduzindo uma sinfonia de transformação, usando instrumentos que não reconhecemos como musicais. A fadiga, a desmotivação, a sensação de vazio. Mas quando escutamos com outros ouvidos, podemos perceber a melodia sagrada que está sendo tocada. O cansaço é a linguagem da alma quando todas as outras falharam. Quando ela não conseguiu falar através da alegria, da paixão, da criatividade, da inspiração, ela fala através da ausência dessas coisas. É como se ela dissesse: se você não vai me escutar quando eu canto, talvez me escute quando eu silencio. É a presença da ausência, o espaço vazio deixado por uma vida que não está sendo verdadeiramente vivida. Deus não opera apenas através de milagres espetaculares. Ele opera através de interrupções necessárias, através de pausas forçadas que nos obrigam a reavaliar, através de silêncios que nos forçam a escutar, através de vazios que nos forçam a questionar o que realmente nos preenche. O colapso silencioso pode ser uma das formas mais sutis e poderosas de intervenção divina. É importante compreender que esse processo não é linear nem previsível. Não há um cronograma para o colapso, nem um manual de instruções para a reconstrução. Cada alma tem seu tempo, seu ritmo, sua forma particular de desmoronar e se recompor. O que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. O que é um fim para alguns pode ser um começo para outros. A questão não é evitar o colapso, mas aprender a navegar por ele com graça. Não é resistir ao cansaço, mas descobrir o que ele está tentando nos ensinar. Não é lutar contra a pausa forçada, mas usar esse tempo para nos reconectarmos com quem somos quando não estamos tentando ser outra pessoa. É aprender a ver a interrupção como intervenção, o obstáculo como oportunidade, a crise como chamado. Talvez o que você chama de cansaço seja, na verdade, o início da sua verdadeira vida. Talvez o que você interpreta como fim seja, na verdade, um começo disfarçado. Talvez Deus esteja sussurrando através do seu esgotamento: confie em mim, eu sei o caminho. Pare de tentar dirigir e permita que eu te leve para onde você precisa ir. Se você chegou até aqui, é porque algo profundo em você reconhece a verdade do que estamos compartilhando. É porque sua alma encontrou eco nessas palavras, porque sua experiência se espelha nessa jornada que estamos mapeando juntos, e isso é sagrado. Quando uma palavra encontra o coração que precisa dela, quando uma reflexão ilumina uma experiência que parecia solitária e incompreensível, acontece algo que transcende o simples entendimento. Acontece cura. Mas sei que muitas vezes fica a pergunta: e agora? Como transformo essa compreensão em mudança real? Como saio da zona de apenas entender e entro na zona de viver diferente? Porque uma coisa é reconhecer os padrões, identificar as causas, compreender os significados. Outra coisa é ter ferramentas práticas, passos concretos, um mapa real para navegar pela transformação que sua alma está pedindo. Por isso, desenvolvemos um material especial chamado Como Transformar Dor Emocional em Força. Não são apenas insights teóricos, mas passos práticos que você pode aplicar imediatamente. Exercícios que funcionam no dia a dia, técnicas que transformam compreensão em ação, ferramentas que te ajudam a traduzir o que você está sentindo em mudanças reais na sua vida. Se você busca mais do que apenas identificar o problema, se quer realmente caminhar em direção à solução, se está pronto para dar o próximo passo nessa jornada de autoconhecimento e transformação,
Você encontra esse material no primeiro comentário fixado logo abaixo. É nosso presente para quem chegou até aqui e está pronto para ir além. Agora, vamos continuar nossa reflexão. Toda ruptura é também uma iniciação. Quando os antropólogos estudam culturas ancestrais, descobrem que todas elas tinham rituais de passagem, momentos de morte simbólica seguidos de renascimento. O jovem precisa morrer para que o adulto possa nascer. A criança precisa se despedir para que o homem ou a mulher possa emergir. Esses rituais reconhecem uma verdade profunda. Crescimento real sempre envolve algum tipo de morte, algum tipo de luto, algum tipo de despedida. Na nossa cultura moderna, perdemos esses rituais. Não há cerimônias para marcar nossas transformações interiores. Não há comunidades para nos acompanhar nas passagens da alma. Não há sabedoria coletiva para nos orientar nos momentos de transição. E assim, quando chegam os momentos inevitáveis de mudança, e eles sempre chegam, nos sentimos perdidos, sozinhos, como se fôssemos os únicos passando por isso. O cansaço profundo pode ser um desses ritos de passagem não reconhecidos. Pode ser o momento em que uma versão antiga de você está morrendo para que uma nova possa nascer. A dor não é erro no processo. É parte essencial dele. É o luto pela pessoa que você foi, pelos sonhos que não se realizaram, pelas versões de si mesmo que não funcionaram. E esse luto é sagrado, necessário, transformador. A dor é o parto de uma nova consciência. Assim como o nascimento físico envolve contrações dolorosas que empurram o bebê para a vida, o nascimento espiritual envolve contrações da alma que nos empurram para versões mais autênticas de nós mesmos. O cansaço pode ser uma dessas contrações, não um sinal de que algo está errado, mas de que algo está tentando nascer. É preciso atravessar a exaustão com presença e escuta, não com resistência e negação. Quando você luta contra o cansaço, quando tenta forçar energia que não existe, quando se recusa a honrar a necessidade da alma de parar e se recolher, você transforma um processo natural de transformação em uma batalha interna que só aumenta o sofrimento. Mas quando você atravessa o cansaço, como quem atravessa um território sagrado, com reverência, atenção e paciência, algo mágico acontece. Você descobre que do outro lado da exaustão há uma clareza que você não tinha antes. Uma sabedoria que nasce da rendição. Uma força que emerge da aceitação da fraqueza temporária. Uma nova versão de você que não existia antes da travessia. Jung chamava isso de processo de individuação. O movimento natural da psique em direção à completude. Mas ele também alertava que esse processo não é confortável nem previsível. Ele envolve o que ele chamava de tensão dos opostos, momentos em que você precisa segurar paradoxos sem tentar resolvê-los prematuramente. O cansaço pode ser um desses paradoxos. Fraqueza que gera força, parada que gera movimento, vazio que gera plenitude. Existe uma qualidade iniciática nas experiências que nos forçam a questionar tudo o que pensávamos saber sobre nós mesmos. O cansaço profundo faz isso. Ele remove todas as certezas superficiais e nos deixa cara a cara com perguntas fundamentais. Quem eu sou quando não estou performando? O que realmente importa quando tiro todas as camadas do que é esperado de mim? Qual é minha essência quando paro de tentar impressionar o mundo? Nas tradições xamânicas existe o conceito de doença iniciática, um período de sofrimento que marca a passagem de uma pessoa comum para um curador. Não é que o sofrimento seja glorificado, mas é reconhecido como o processo através do qual certas pessoas são chamadas para um papel diferente na comunidade. Talvez seu cansaço seja sua doença iniciática, seu chamado para uma vida mais autêntica, mais alinhada com seu propósito verdadeiro. A travessia não tem prazo. Não há cronograma para a transformação da alma. Algumas pessoas atravessam em meses, outras em anos. Algumas passam por múltiplas travessias ao longo da vida. O importante não é a velocidade, mas a qualidade da presença que você traz para o processo. A disposição de estar totalmente presente para a sua própria experiência, mesmo quando ela é desconfortável.
Quando você começa a ver seu cansaço como rito de passagem, ao invés de problema a ser resolvido, tudo muda. Você para de lutar contra ele e começar a dançar com ele. Você para de se perguntar, quando isso vai acabar? E começa a se perguntar, o que isso está tentando me ensinar? Você para de ser vítima da sua exaustão e se torna colaborador da sua própria transformação. Do outro lado dessa travessia, você não volta a ser quem era antes. Você se torna quem sempre foi por baixo das camadas de condicionamento, expectativas e medos. Você encontra a versão de si mesmo que estava esperando pacientemente que todas as versões falsas fossem embora. E essa pessoa, a real, tem uma energia completamente diferente. Uma energia que não se cansa porque vem da fonte, não da performance. Depois do colapso, vem o vazio fértil. Existe uma qualidade única no espaço que se abre quando você finalmente para de resistir ao esgotamento e se rende ao processo de transformação que ele está iniciando. É como um campo arado, preparado para uma nova plantação. Todas as estruturas antigas foram removidas. Todas as ideias preconcebidas sobre quem você deveria ser foram questionadas. Todos os papéis que não cabiam mais foram abandonados. E nesse vazio, paradoxalmente, há potencial infinito. A reconstrução interior não é um projeto que você dirige conscientemente. Não é como reformar uma casa, onde você faz um plano, compra materiais e executa etapas. É mais como plantar um jardim. Você prepara o solo, planta as sementes, cuida das condições, mas não pode forçar o crescimento. Há uma sabedoria orgânica operando que está além do controle do ego. Sua função é criar as condições e confiar no processo. Deus não quer que você funcione. Ele quer que você floresça. Existe uma diferença fundamental entre esses dois estados. Funcionar é fazer o que se espera de você, cumprir papéis, atender expectativas, manter aparências. Florescer é expressar sua natureza mais autêntica, manifestar seus dons únicos, viver a partir da sua essência verdadeira. Funcionar consome energia, florescer gera energia. Para florescer, às vezes é preciso morrer para a velha versão de si mesmo. E essa morte não é metafórica, é real. É a morte de padrões de pensamento que não servem mais, de formas de se relacionar que eram baseadas no medo, de objetivos que eram impostos de fora, ao invés de emergirem de dentro. É um processo de compostagem psicológica, onde tudo que estava morto dentro de você se transforma em nutriente para o que quer nascer. A reconstrução começa com pequenos atos de auto-honestidade. Admitir finalmente o que você realmente gosta e o que realmente não gosta. Reconhecer suas necessidades legítimas sem julgamento. Estabelecer limites que protegem sua energia para o que realmente importa. Dizer não para oportunidades que parecem boas no papel, mas que fazem sua alma suspirar de tédio. Dizer sim para impulsos autênticos, mesmo quando eles não fazem sentido para os outros. Jung observava que depois da crise de meia-idade, que pode acontecer em qualquer idade, as pessoas frequentemente desenvolvem interesses completamente novos. Não como escape ou distração, mas como expressão natural de aspectos da personalidade que haviam sido reprimidos. A artista que havia sido engenheira por pressão familiar. O executivo que descobre uma paixão por jardinagem. A mãe que redescobre sua voz criativa depois de anos silenciada. Essa reconstrução não acontece de uma vez. É um processo gradual de redescobrimento, experimentação e integração. Você testa pequenas mudanças e observa como se sente. Você explora aspectos de si mesmo que havia esquecido. Você lentamente reconstrói uma vida que é um reflexo autêntico de quem você é, não de quem você achava que deveria ser. A energia que retorna nesse processo é diferente da energia que você tinha antes. É mais sustentável porque vem da autenticidade, não do esforço. É mais abundante porque não está sendo desperdiçada em performances que não pertencem a você. É mais alegre porque está alinhada com sua natureza verdadeira. Você descobre que pode fazer menos e impactar mais.
trabalhar menos e criar mais, se esforçar menos e amar mais. Existe uma qualidade magnética na autenticidade que atrai as oportunidades certas, as pessoas certas, as experiências certas. Quando você para de tentar ser tudo para todos e se torna genuinamente você mesmo, o universo conspira de formas misteriosas para apoiar essa autenticidade. Não porque você merece mais que os outros, mas porque está finalmente em alignment com o fluxo natural da vida. A reconstrução interior também envolve desenvolver uma nova relação com o tempo. Ao invés de viver sempre no futuro, perseguindo objetivos que prometem felicidade quando chegar lá, você aprende a habitar o presente. Ao invés de carregar o peso do passado como bagagem permanente, você aprende a extrair sabedoria sem carregar ressentimento. Você descobre que a vida real acontece agora, neste momento, nesta respiração. O processo de reconstrução te ensina que você não precisa ser perfeito para ser valioso, não precisa ter todas as respostas para começar, não precisa impressionar ninguém para pertencer. Você aprende que sua presença autêntica é suficiente, que sua vulnerabilidade é força, que sua humanidade é beleza. E a partir dessa base sólida de autoaceitação, você pode construir uma vida que é verdadeiramente sua. Talvez o maior presente desse processo seja a descoberta de que você pode confiar em si mesmo. Confiar em sua intuição, em sua sabedoria interna, em sua capacidade de navegar pela vida sem um manual de instruções externo. Você descobre que tem dentro de si um sistema de orientação que é mais confiável que qualquer conselho externo, mais preciso que qualquer mapa que outros possam te oferecer. A reconstrução não significa que você nunca mais se cansará ou enfrentará desafios. Significa que você terá uma relação completamente diferente com esses momentos. Ao invés de vê-los como evidência de falha pessoal, você os verá como informação valiosa. Ao invés de resistir a eles, você os usará como bússola. Ao invés de se perder neles, você os navegará com a sabedoria conquistada na travessia anterior. Do cansaço à reconstrução, você não volta a ser quem era, você se torna quem sempre foi destinado a ser. E essa pessoa tem uma energia que é sustentável, uma alegria que é real, uma paz que é profunda. Essa pessoa não precisa se cansar tanto porque parou de carregar pesos que não eram seus, parou de correr atrás de objetivos que não eram seus, parou de viver uma vida que não era sua. Se você chegou até aqui, se acompanhou toda essa jornada de reflexão, é porque algo profundo em você reconhece a verdade dessas palavras. É porque sua alma encontrou eco nesta exploração do cansaço como mensagem sagrada, nesta visão do esgotamento como convite à transformação. E isso não é coincidência. Nada na vida é verdadeiramente acidental, especialmente os momentos em que certas palavras encontram exatamente o coração que precisa delas. Talvez você esteja vivendo exatamente isso neste momento. Talvez sua vida esteja sendo interrompida por um cansaço que não consegue explicar, por uma fadiga que não se resolve com descanso físico, por uma exaustão que parece vir de outro mundo. E talvez, depois de toda essa reflexão, você possa começar a ver esse processo com outros olhos, não como falha, mas como chamado, não como problema, mas como portal. Esse cansaço não é um erro cósmico, é uma mensagem, é um convite disfarçado. É Deus, ou como você preferir chamar essa força maior que opera através da sua vida, sussurrando através do silêncio forçado, falando através da pausa obrigatória, orientando através da interrupção necessária. É uma forma sutil, mas poderosa, de redirecionamento espiritual. Não ignore o alerta que está chegando através do seu esgotamento. Não tente silenciar essa voz com cafeína, vitaminas ou promessas vazias de mudança superficial. Não force energia que não existe. Não resista à pausa que sua alma está pedindo. Em vez disso, escute. Escute com reverência, com curiosidade, com a humildade de quem reconhece que talvez não saiba tanto sobre sua própria vida quanto pensava. A pausa pode ser o início da sua verdade mais profunda. O momento em que você para de correr de si mesmo e finalmente se encontra.
O momento em que você para de viver a vida que pensava que deveria viver e começa a descobrir a vida que realmente quer viver. O momento em que você para de ser quem os outros esperam que você seja e começa a explorar quem você realmente é quando ninguém está olhando. Jung nos ensinou que o encontro consigo mesmo é simultaneamente a experiência mais perturbadora e a mais libertadora que podemos ter. Perturbadora porque significa confrontar tudo o que negamos em nós mesmos, todas as verdades que evitamos, todos os aspectos da nossa personalidade que preferimos não ver. Libertadora porque significa parar de gastar energia, mantendo uma fachada e começar a viver a partir da nossa essência mais autêntica. Seu cansaço pode ser o primeiro passo dessa jornada de autoconhecimento radical. Pode ser o convite para sair da vida que você construiu por medo, aprovação ou expectativas externas e entrar na vida que pulsa no seu coração quando você tem coragem de escutar. Pode ser o chamado para parar de funcionar e começar a florescer, para parar de sobreviver e começar a viver. A transformação não acontece da noite para o dia. Ela é um processo orgânico que tem seus próprios tempos, suas próprias estações, seus próprios ritmos. Mas ela começa com um reconhecimento, o reconhecimento de que talvez sua alma saiba coisas que sua mente ainda não compreende. O reconhecimento de que talvez exista uma sabedoria operando através da sua vida que é maior que sua vontade consciente. Se essa reflexão tocou algo dentro de você, se estas palavras fizeram eco em sua experiência, se você se reconheceu nesta jornada que mapeamos juntos, eu convido você a tomar uma atitude. Não deixe essa compreensão se perder no barulho do dia a dia. Não permita que essa clareza se dissolva na correria da rotina. Use este momento de conexão como ponto de partida para uma conversa mais profunda consigo mesmo. Comenta aqui embaixo se isso fez sentido para você. Compartilhe sua experiência, sua identificação, suas reflexões. Porque quando nos conectamos através da vulnerabilidade, quando partilhamos nossas experiências mais profundas, criamos uma rede de cura que se estende muito além do que podemos imaginar. Sua história pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje. Curta este vídeo se esse conteúdo te tocou de alguma forma. Isso nos ajuda a levar essas reflexões para mais pessoas que podem estar passando pelo mesmo processo, que podem estar sentindo o mesmo cansaço inexplicável, que podem precisar escutar que não estão sozinhas nessa jornada de transformação interior. Se inscreve no canal para acompanhar outras reflexões como essa. Estamos comprometidos em continuar explorando os territórios profundos da alma humana, em continuar oferecendo perspectivas que curam, que libertam, que despertam. Porque acreditamos que quando uma pessoa desperta para a sua verdade mais profunda, ela se torna um farol que ilumina o caminho para outras pessoas. E obrigado, muito obrigado, por ter ficado até o final. Por ter tido a coragem de mergulhar nessa reflexão, por ter permitido que essas palavras encontrassem espaço no seu coração, por ter dedicado esse tempo sagrado para uma conversa com sua própria alma. Isso é corajoso, isso é importante, isso é transformador. Que seu cansaço seja ouvido, não como ruído, mas como música, não como problema, mas como poesia, não como fim, mas como começo, e que dele nasça algo novo, algo verdadeiro, algo que seja genuinamente seu. Que dessa pausa forçada emerja uma vida escolhida. Que desse silêncio obrigatório surja uma voz autêntica. Que dessa aparente fraqueza brote uma força que você nem sabia que possuía. A jornada continua. Mas agora você não caminha mais sozinho. Agora você tem a companhia da sua própria alma redescoberta, a orientação da sua intuição reconectada, a força da sua verdade finalmente honrada. E isso muda tudo.